amigas, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus faça morada no coração de cada um de vocês. Realmente é uma alegria e uma satisfação muito grande retornar a esta casa, rever os amigos. E hoje o meu coração, além de alegre, além dessa satisfação, a gente está com o coração cheio de emoção e cheio de gratidão. Gratidão pela presença de todos vocês, sejam bem-vindos, os trabalhos estão recomeçando, então que todos vocês, que todos nós possamos encarar esse novo ano que nós temos pela frente. E emoção porque amigos queridos ao nosso coração resolveram aceitar o nosso convite e se deslocaram lá de Votuporanga até aqui para estudar conosco o tema de hoje, o assunto de hoje. Então, realmente, é muita alegria, muita satisfação, muita emoção e muita gratidão. O assunto de hoje, então, é peixinhos dourados. Nós temos aqui 2 aquários, como vocês podem observar. Peixinhos estão nadando, né? Mas de repente, um peixinho salta. E aí, quando esse peixinho salta... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, o benfeitor amigo está falando que não é para falar de peixinhos dourados agora, que esse não é o assunto, tá? Então, o nosso assunto é Jesus. E nem poderia ser diferente, né? Porque há exatamente um mês, todos nós estávamos nos organizando para nos confraternizar, lembrando do nascimento de quem? Jesus. É exatamente um mês. Nós estávamos nos preparando, as comidas, as bebidas, os presentes, mas, mais uma vez, nós estávamos relembrando o nascimento de Jesus, né? E Jesus tem que ser o assunto do momento. Como bem disse a Romana, o nosso planeta está passando por uma transição planetária e nós precisamos muito de Jesus. Jesus, ele deveria ser um assunto abordado no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo Repórter, no BBB, nas novelas, nos filmes, na internet, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Já imaginou vocês um festival de música Rock em Cristo? Já pensou vocês uma festa Carna Jesus? Já pensou um desfile de escola de samba? O desfile das parábolas de Jesus. Então, nós precisamos conversar mais sobre Jesus. Nós precisamos refletir mais a respeito de Jesus. Porque Jesus precisa sair dos templos, Jesus precisa sair da religião e adentrar a sociedade como um todo. Porque vejam bem, eu pergunto para vocês, será que os cristãos, os evangélicos, será que todos aqueles que têm essa denominação, eles estão falando a respeito de Jesus? Porque se vocês observarem bem, quando a gente liga a televisão e está passando um programa evangélico, geralmente o que está sendo abordado lá é o quê? O Antigo Testamento. E não estão falando sobre Jesus. Então Jesus é um assunto inesgotável. Jesus é um assunto muito abrangente. Tem tanta coisa para a gente falar a respeito de Jesus, mas a gente ficaria aqui a noite toda, a semana toda, o mês todo, que dirá muitos e muitos anos.
Hoje, especificamente, nós vamos falar com vocês a respeito do Cristo Consolador, o jugo leve. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem 1. Vejam, Jesus, certa vez, afirmou aos seus discípulos e aquelas pessoas que o seguiam: vinde a mim, vós que estáis aflitos e carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Algumas traduções nós vamos encontrar aqui no lugar de brando, manso, mas é a mesma coisa. Professor, o senhor pode me ajudar, por favor? Leia novamente para nós. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus. Isso nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 11, 28 e 30. Lindo, né? Maravilhoso. Mas imaginem se nós estivéssemos lá com Jesus, no dia que ele falou isso. Imaginem vocês, vamos nos transportar lá para aquela região onde Jesus esteve. Imagina nós ali aos seus pés, escutando essas palavras. Como que seria? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que será que o Cristo quis nos dizer quando disse essas palavras? Nós podemos pegar essa fala do Cristo e a gente dividir ela em 3 partes, para a gente poder entender melhor. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus faz um convite, Jesus faz um chamado. A quem? Aos aflitos e sobrecarregados. Quem são esses aflitos? Quem são esses sobrecarregados? Quem mesmo? A palavra aflitos vem da palavra aflição, que quer dizer preocupação, angústia. Todos nós, quando acordamos todos os dias, nós temos o quê? As nossas aflições, as nossas preocupações, as nossas angústias. Por quê? Ora, nós estamos, como disse muito bem a Romana, num planeta de provas e expiações. Nós nascemos. Enquanto a gente é bebezinho ali, está tudo tranquilo, porque você chorou, a mamãe veio trocar a fralda. Você chorou, a mamãe veio dar a mamadeira. Mas a gente não fica eternamente criança, a gente cresce. E aí começa a vir o quê? Os desafios, as aflições, as preocupações. A gente entra na idade de ir para a escola, a gente tem que estudar para a prova. Depois a gente fica mais grandinho, tem que arrumar um trabalho. A gente conhece uma namoradinha, um namoradinho, as aflições aumentam. A gente casa, tem filhos. Será que filhos traz aflição para a gente ou não? Será que casamento traz aflição para a gente ou não? Então, meus amigos,
essas aflições elas vão se somando e a gente vai ficando sobrecarregado. Porque quem acorda e tem só uma preocupação no dia? Eu não conheço ninguém. Geralmente nós temos 1, 2, 3, 10, 15, 20. São os boletos, é o problema lá no trabalho, é o problema lá na família, são as doenças que às vezes chegam à nossa porta ou à porta dos nossos familiares. Então todos nós vivemos no estado de aflição e, paralelamente, sobrecarregados. Então Jesus pede para que nós vamos até Ele. Mas por que nós temos que ir até o Cristo? Por quê? Porque Ele já veio até nós. Jesus já reencarnou nesse planeta. Vocês já imaginaram aonde Jesus estava quando Ele reencarnou aqui na Terra? Vocês já imaginaram de onde veio o Cristo para reencarnar aqui na Terra? Segundo os cientistas, o universo tem de 13 a 14 bilhões de anos. Bilhões. E segundo essa mesma ciência, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala para nós que o Cristo trabalhou na preparação da Terra, na criação da Terra. Ora, essa Terra tem 4,5 bilhões de anos. E naquela época, Jesus já era Cristo. Então vocês imaginem a envergadura espiritual desse ser. E lá, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala também que o Cristo é o governador do nosso planeta Terra. Por isso que ele fala: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então, Jesus já veio até nós. Ele já reencarnou nesse planeta. Ele já pregou o seu Evangelho. Ele já deu exemplo de tudo aquilo que nós precisamos fazer. E ele fala que se nós formos até Ele, Ele vai nos aliviar. Aliviar. Mas por que Ele já não resolve o nosso problema? Por quê? Por que Ele só alivia e não resolve o nosso problema? Porque nem Jesus pode derrogar as leis que são divinas, as leis de Deus. Eu vos aliviarei. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê falar que é um mundo de provas e expiações. Beleza. Mas a gente também vê falar que existe uma lei que permeia tudo isso, que é a lei de causa e efeito, ou a chamada lei do retorno. Ou vocês podem simplificar: a que se faz, a que se paga. Então nem o Cristo pode nos livrar daquilo que nós mesmos fomos os responsáveis por buscar. Porque senão seria fácil. Senão seria fácil. Então essa historinha que muitas vezes algumas religiões nos contam, que Jesus vai nos salvar, né? Que na hora H eu vou me arrepender e está tudo certo, não é bem assim. Porque está aí a reencarnação que vem provar o contrário. Porque senão não haveria o quê? Justiça divina. Então o Cristo vai sim nos aliviar. Ele vai nos trazer o alívio necessário para a gente suportar essas aflições, para a gente suportar esses desafios. Mas o Cristo vai agir na nossa vida até um certo limite. Por quê? Dali para frente, a responsabilidade é nossa. Por isso que Jesus falava assim para as pessoas: olha, tua fé te curou. Por quê? Porque a pessoa ia até Ele. E a pessoa ia até Ele e recebia a cura. Mas Jesus curou todo mundo.
todos que o procuraram foram curados? Foram salvos? Não. Então, por isso que ele fala do alívio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar dentro do nosso coração. Jesus vai nos dar força. Ele vai nos fortalecer para passar pelos problemas. Vai nos aliviar. Porque imagine quem está passando por um problema e não tem Jesus. Não tem esse consolo que Cristo vem trazer para nós. Imagina como deve ser pesado a vida da pessoa que não acredita no Evangelho de Cristo. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, quem assiste televisão, quem assiste um pouquinho de jornal, sabe que várias partes do planeta estão em conflito. Está o quê? Em guerra. Se você for ver lá os países, as nações que estão em guerra, a maioria delas não é cristã. A maioria delas não é cristã. A maioria delas não são cristãs. E a segunda parte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, que sou manso e humilde de coração. Para quem não sabe, jugo é essa pecinha de madeira que os agricultores usavam para colocar no boi, o boi não sair da linha, não sair da direção. Então, quando Jesus fala assim, tomai sobre nós o meu jugo, ou seja, se nós pegar os ensinamentos de Jesus, a gente não vai sair da linha, a gente vai seguir uma direção reta, que era o que essa peça de madeira fazia com os bois. Essa pecinha aqui também é chamada de canga, viu? Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Professor, todos nós somos alunos, né? Mas eu acho que só pela Ademar. Professor, tem mais alguém que é professor aqui? Professor, né? Professor, né? Beleza. Algum aluno aprende se você gritar com ele? Algum aluno aprende se você for hostil, humilhar, for bravo, for nervoso? Vocês viram no vídeo Cristo gritando? Vocês viram no vídeo Cristo estressado, falando com a multidão? Chamando a atenção de alguém, né? Chamando a atenção de alguém? Então, tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo. É isso que nós precisamos aprender com Jesus. Não é fácil a gente colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Mas aqueles que se esforçam devem fazer com o quê? Mansidão, brandura e principalmente humildade. Humildade. Por que humildade? Porque cada um de nós está num degrau evolutivo. Cada um de nós está numa faixa de vibração. Então, o que hoje eu já consigo fazer, ontem eu não conseguia, mas eu me esforcei e agora eu não faço mais. Então, por que eu vou ficar julgando meu irmão? Por que eu vou ficar criticando meu irmão? Se até ontem eu fazia aquilo que ele também faz hoje. Então, humildade. Todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, praticamente estamos no mesmo barco. Somos farinha do mesmo saco. Cada um está lutando dentro de si com as suas imperfeições. Mas como o professor falou aqui, na hora que ele estava dando a mensagem, nossa, é espiritualizado. Quem dera, né? Está fazendo uma palestra lá espiritualizado. Quem dera. Quem dera. Olha, Jesus, quando ele foi pregar o seu evangelho, ele convidou pessoas o quê? Simples. Ele não convidou doutores da lei. Ele não convidou intelectuais. Ele não convocou gente inteligente. Ele convocou gente humilde, gente simples. E é assim que a gente tem que se esforçar para ser humilde.
Como era, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, como era, por exemplo, Francisco Cândido Xavier e muitos outros por aí. Então, a humildade, ela faz a gente entender que cada um de nós está trabalhando no seu interior. O que eu preciso passar, a Romana não vai passar, o que a Romana precisa trabalhar, não é a Neuza que vai resolver. Cada um de nós aqui tem que olhar para si mesmo e ver aonde o calo está perto. O que eu preciso vencer em mim? O que eu preciso modificar para estar caminhando em direção a Jesus? E na terceira parte, ele vai falar para nós: e achareis repouso para vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Repouso, descanso. Todos vocês já chegaram em casa depois de um dia de trabalho muito difícil, né? E a primeira coisa que a gente quer fazer é descansar. Descansar o corpo, descansar a mente. Por quê? Porque o corpo está cansado, a mente está cansada. Então Jesus, ele dá esse descanso para o nosso espírito. Ele dá esse descanso para as nossas almas. Por quê? Porque é suave o seu jugo e o seu fardo é leve. Quem caminha com Jesus, caminha com um fardo leve. Você não deixa de levar o fardo está ali, mas ele fica mais leve. Imagina vocês, um pedreiro trabalhando numa obra e ele tem que pegar um saco de cimento e levar para fazer a massa. Imagina ele pegar com a mão e levar. Agora, e se ele tem uma carriola? Fica mais fácil. Não fica mais fácil? Então, quando a gente busca Jesus, quando a gente procura seguir os seus ensinamentos, a vida fica mais fácil, fica mais leve. As dificuldades ainda existem, mas a gente começa a observar elas por uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. É isso que ele fala para nós. Mas será que nós estamos indo ao encontro de Jesus? Será que nós estamos indo ao encontro de Jesus? Como que eu faço para ir ao encontro de Jesus? O que eu preciso fazer para aceitar aquele convite de vinde a mim? O que vocês acham? Como ir até o Cristo? Alguém pode falar assim: a gente pode orar, a gente pode fazer oração. Beleza? A oração a gente também consegue chegar até o Cristo, com certeza. A oração é uma ferramenta maravilhosa e a gente tem que usar ela todas as vezes que for necessário. Porém, quando Cristo fala vinde a mim, o que Ele está querendo que a gente faça? Ir até Ele como? De que jeito? Como que eu vou fazer para mim chegar até Jesus? Ir ao encontro de Jesus significa praticar os seus ensinamentos de amor e caridade. Professor, por favor, repete para mim. Ir ao encontro de Jesus significa praticar seus ensinamentos de amor e caridade. Quando Jesus fala todo aquilo lá para aquelas pessoas, e talvez a gente até estivesse lá no meio, ele quer dizer isso. Olha, pratiquem os meus ensinamentos. Pratiquem aquilo que eu vim trazer a vocês. E o que Jesus veio trazer para nós? O amor e a caridade.
Lá no livro dos Espíritos, a gente aprende que a nossa maior dificuldade como espírito imperfeito, a chaga da nossa humanidade é o quê? O egoísmo e o orgulho. Não é isso que a gente aprende lá? Pois bem, o amor é o antídoto contra o egoísmo. E a caridade é o antídoto contra o orgulho. Ah, Cláudio, mas como que eu vou amar aquela pessoa que não gosta de mim? Como que eu vou amar aquela pessoa que vive tramando para me derrubar lá na empresa? Como que eu vou amar aquele parente chato, aquela tia fofoqueira, aquela irmã invejosa? O que eu vou amar? É minha irmã, mas... E aí? Foi perguntado, Kardec perguntou isso para os benfeitores lá no livro dos Espíritos. Olha, os Espíritos falam que, é claro que você não vai ter a mesma afinidade com esses Espíritos, né? Você sabe que o Espírito quer te prejudicar, você não tem afinidade com o Espírito, mas o que os Espíritos falam lá? Ó, não paga o mal com o mal. Não paga o mal com o mal, porque senão a gente vai voltar onde? Na época do dente por dente, olho por olho. Então o que nós precisamos fazer para amar? Fazer aos outros aquilo que gostaria que ele fizesse. E Jesus fala isso para nós lá em Mateus 7,12. E isso também está lá no livro dos Espíritos, pergunta 887. Então, olha, eu não consigo amar aquela pessoa, mas eu vou fazer para ela aquilo que eu gostaria que ela me fizesse. Poxa, já está ótimo, já é uma maneira maravilhosa de você exercitar o amor. A gente ainda não tem condição de sair amando todo mundo que nem o Cristo fazia. A gente ainda não tem condição de sair amando todo mundo que nem Chico Xavier fazia. A gente ainda está distante. Sim, mas nem por isso a gente vai deixar de se esforçar e fazer para os outros aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então é difícil, gente, a gente entender esse conceito. Olha, vou fazer para o Luciano aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Vou fazer para a Janaína aquilo que ela gostaria que ela me fizesse. Pronto. Você já está colocando em prática um dos maiores ensinamentos de Jesus, que é o amor. E a caridade? Foi perguntado como que Jesus entendia a caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, o que a gente precisa fazer para exercitar a caridade? Ser bom com as pessoas, tolerar e perdoar as ofensas. Por quê? Porque nós também não necessitamos de perdão. A gente não gostaria que as pessoas fossem boas conosco? A gente não gostaria que as pessoas nos entendessem? O que a gente mais vê aí, a dificuldade é o seguinte: olha, eu não entendo as pessoas, mas as pessoas têm que me entender. As pessoas têm que me entender, as pessoas têm que ter paciência comigo, mas eu não tenho paciência com ninguém. Então é isso que nós necessitamos como espíritos que queremos o progresso, que queremos buscar uma situação melhor, que queremos resolver os nossos problemas que nós deixamos aí para trás. Amor e caridade. Amor e caridade. Então, cada dia que passa, nós vemos que o mundo está necessitando cada vez mais dessas duas atitudes: da prática do amor e da prática da caridade. E isso já foi nos ensinado há 2.000 anos atrás. E há algum tempo atrás, os espíritos
através da doutrina espírita, veio nos lembrar que a gente precisa colocar isso em prática. Então é o caso de cada um de nós olhar no espelho e perguntar para si mesmo: até quando? Até quando eu vou ficar procrastinando? Até quando eu vou ficar embaçando? Até quando eu vou ficar me enganando? Porque tem aquela célebre frase: quem não vai pelo amor, vai pela dor. E aí, o benfeitor falou que agora pode falar do peixinho. Olha aqui, ó. O que aconteceu com esse peixinho? O que aconteceu, gente? Ele saltou, ele foi para o outro aquário. O que tinha lá no outro aquário? Mais espaço, mais. O que tinha no outro aquário? Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair da massa, sabe? A massa. Porque infelizmente a gente vai se massificando e a gente deixa de fazer o essencial. A gente se esquece do que a gente veio fazer aqui. O que a gente veio fazer aqui? A gente veio adquirir bens materiais, a gente veio ganhar dinheiro, a gente veio fazer sexo. O que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui? O que cada um de vocês veio fazer aqui nesse planeta? E a maioria de nós aqui, salvo o menino ali, nós já estamos mais para lá do que para cá. De repente, nós acordamos no mundo espiritual. E aí? A pandemia era para ter despertado isso em nós, né? Quantas perdas de uma hora para outra, quanta gente que teve que fechar seu estabelecimento, quantas dores e aflições nós vivemos nesse período de pandemia. E o que precisa acontecer para a gente se voltar para essas verdades? Então, meus amigos, ele está insistentemente nos convidando. O convite ainda está de pé. Jesus, ele ainda declinou o convite. Ele ainda está nos chamando. Ele ainda está nos convocando. E ele fala para nós: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, é com cada um de nós. Muita paz a todos. Nós fazemos convite e olha que